Eu vou compartilhar uma história muito inspiradora aqui nesse vídeo. A história de uma mulher destemida, pioneira e corajosa que encarou o maior desafio da humanidade, que foi pagar o ingresso mais caro da história para passar 4 minutos flutuando fora da Terra e depois voltar se considerando uma astronauta revolucionária. E eu não sou hater não, tá? Muito pelo contrário. Mas não é de hoje que a Katy Perry parece que tá vivendo em Nárnia. Ela tá numa realidade totalmente paralela. Eu não sei o que aconteceu, mas a carreira dela tá tomando um rumo muito esquisito. Pra quem não viu, a Katy Perry foi pro espaço há 2 semanas atrás, com uma tripulação 100% feminina, e a mídia fez uma cobertura dessa história como se fosse a primeira viagem tripulada pra Marte. Eles estavam tentando vender essa viagem como se fosse um marco histórico, como se fosse o primeiro passo pra igualdade no universo, ou coisa parecida. Só que a realidade é bem diferente disso. Mais pra frente eu vou explicar por quê. Elas ficaram menos de 5 minutos no espaço. Não orbitaram a Terra, não pisaram na Lua, elas deram um pulinho ali no subespaço e depois voltaram. Foi uma espécie de passeio de elevador caro pra gente muito rica que tá entediada de comprar iate. E cara, a Katy Perry deu um show à parte. Antes mesmo da viagem, ela já estava no Instagram dizendo que tinha alguma força maior por trás de tudo isso, que tinha alguma divindade controlando o foguete e que ela estava atendendo a um chamado. E não tinha nenhuma força maior controlando o foguete. Quem estava por trás dessa viagem espacial era o Jeff Bezos, aquele careca lá bilionário, dono da Amazon. Sim, o cara que acabou com todas as políticas de diversidade e inclusão nas empresas dele. Ele é o cara por trás da missão que pregava inclusão e diversidade. É o tipo de coisa que o Homelander faria. Mas enfim, a viagem toda durou um pouco mais de 11 minutos, mas no espaço mesmo elas ficaram cerca de 4 minutos. E a Katy Perry passou mais tempo olhando para a câmera do que olhando pra janela ali pra observar o planeta Terra ali na frente dela. Ela ainda teve a brilhante ideia de tentar promover a nova turnê dela, e aí ela levou um papel num formato de borboleta, que tem o set list de todas as músicas que ela vai cantar no show, só que não dá pra ler absolutamente nada. O bagulho tem letra de bula de remédio. Na verdade eu não sei nem porque ela se deu o trabalho de levar aquilo. É inexplicável. E depois de ficar no espaço por menos tempo do que você leva pra escovar o dente, ela decidiu roubar a cena mais uma vez. Cara, ela desceu daquela cápsula como se ela tivesse acabado de sobreviver a uma guerra intergaláctica e ainda teve a capacidade de beijar o chão. Katie! Meu Deus, moleque, que realidade você vive. Nem aqueles 2 astronautas que ficaram 9 meses lá no espaço voltaram beijando o chão desse jeito. Se preserva, pelo amor de Deus. Aqui no Brasil não teve tanta discussão sobre isso, mas lá fora o sentimento de revolta uniu as pessoas. Ela tá sendo massacrada lá nos Estados Unidos por causa dessa viagem. Você pode estar se perguntando, mas qual é o motivo pra tanta revolta? Não é também como se ela tivesse rasgado dinheiro na frente de um mendigo, pô, calma aí também. Pois é, mas é que o clima lá nos Estados Unidos não anda muito legal não. Os caras estão passando por um momento meio complicado lá. Um clima de caos total, instabilidade política, uma dúzia de ovos está valendo o preço de um PlayStation 5 e aí me vem um bando de ricos sem noção que vive numa realidade paralela tentando vender uma ideia que não é verdade. Esse rolê no espaço foi feito pela Blue Origin, que como eu falei antes, é uma empresa do Jeff Bezos. E o cara é quase um vilão de história de quadrinho, não é uma figura muito amada hoje em dia. Um X9 na favela tem mais moral que o Jeff Bezos nos dias de hoje. É mais ou menos isso. Então a ideia era tentar dar uma limpada na imagem dele. Inclusive uma das tripulantes era a própria esposa dele. Isso deu a desculpa perfeita para ele estar lá na hora do lançamento. E também na hora lá de abrir a comporta lá da cápsula que elas estavam, ele também estava lá. Eles até fizeram um teatrinho ridículo dele abrindo a porta, que claramente dava para abrir por dentro. Elas já tinham aberto a porta por dentro, e aí eles mandaram ela fechar pro poderoso chefão parecer que foi ele que abriu a porta lá por fora. Extremamente patético. A outra intenção também escondida por trás dessa viagem é meio que incentivar o turismo espacial, que ainda não é uma coisa 100% regulamentada, e eles estão querendo meio que normalizar isso. Então ficou muito claro para todo mundo que não passava de uma jogada de marketing ridícula. Como se não fosse bastante, a entrevista que ela deu depois do pouso foi muito especial, cara. Foi tão desconectada da realidade que eu ainda não decidi se foi desastroso ou se foi espetacular. A repórter pergunta como é que ela tá se sentindo, e ela diz que ela tá se sentindo muito conectada ao amor. Depois ela diz que ela aprendeu a se amar ainda mais, porque você precisa confiar muito em si mesmo nessa viagem. Do que você tá falando? Sério? Você sai da atmosfera por 5 minutos e descobre o amor próprio. Quem precisa de terapia quando se tem o Jeff Bezos, né? E como assim você teve que confiar em si mesma nessa viagem? Você não fez absolutamente nada.
Tudo que tu precisou fazer foi pagar uma fortuna pra sentar nesse foguete e torcer pra ele não explodir. Nada ali dependia de você. Zero. Tem uma hora que ela diz que nada disso tem a ver com ela ou as músicas dela, que tudo isso foi pelas mulheres, pra dar espaço pras mulheres no futuro, e que tudo isso foi em benefício do planeta Terra. E isso é lorota. Quem trabalha pelo futuro das mulheres nesse campo são as várias astronautas que já foram fazer ciência no espaço. As astronautas de verdade. E muito menos foi pro benefício do planeta Terra. Uma viagem espacial focada em experimento científico e avanços é bem diferente do que esse projeto de turismo espacial aí nessa nave que parece um pênis. Lançar um foguete libera toneladas de CO2 e outros gases tóxicos aí na atmosfera. Tudo isso pra ver rico tentando matar o tédio não tem a menor condição, né? Até chegar a realizar algum tipo de experimento nessa missão, mas o foco logicamente não era esse. Só sei que no Instagram da Katy Perry, todos os vídeos que ela postou sobre essa viagem, a seção de comentários é unanimidade. Todo mundo revoltado, dizendo que ela devia ter vergonha do papelão que ela tá fazendo, dizendo que aquilo é um circo, que ela tava totalmente fora da realidade. Pior que essa reação das pessoas era uma parada muito previsível. Quando eu tava reunindo material pra fazer esse vídeo, eu vi uma matéria dizendo que ela se arrependeu. Segundo fontes próximas à cantora, ela não esperava a repercussão negativa que todo o burburinho acerca do evento causou, principalmente por questões ambientais e sociais. Sério, o que ela esperava? É como se eu saísse sem guarda-chuva e de regata no meio de uma chuva de granizo, depois saísse dizendo que eu não sei por que deu errado. Como uma pessoa consegue se isolar tanto no mundo real, cara? Isso era extremamente previsível e principalmente por se tratar da Katy Perry. Parece até um deboche. Ela construiu uma imagem de uma pessoa muito ignorante ao longo dos anos. Mesmo que ela não queira, essa é a visão que as pessoas têm dela. O povo se lembra até hoje de uma conversa que ela participou com o Neil deGrasse Tyson, que é tipo um cara famosão, um astrofísico respeitado no mundo inteiro, e ela pergunta pra ele se matemática tinha alguma coisa a ver com ciência. Is math related to science? Math is the language of the universe. Numbers. Se tu prestar atenção legal, tu consegue ouvir o barulho do Einstein se revirando no túmulo. Imagina como deve ser ofensivo para todas as pessoas que já foram fazer ciência no espaço ouvir a Katy Perry ser chamada de astronauta. É que o circo que eles armaram foi tão grande que eles acabaram ofuscando as duas mulheres que realmente mereciam destaque nessa missão. Tinha a Aisha Bowie, que é engenheira aeroespacial que trabalhou na NASA, e tinha a Amanda Nguyen, que é uma cientista indicada ao Nobel da Paz. Alguém fala das duas? Não. Porque o centro das atenções virou a pessoa que beijou o chão como se tivesse salvado a Terra de um meteoro. É incrível o que tá acontecendo com a carreira da Katy Perry, né? Eu, por exemplo, gostava de várias músicas dela. Lógico que eu nunca fui um super fã que fica dormindo em fila numa caixa de papelão pra poder conseguir ingresso pro show, mas eu admirava a carreira dela. Eu me lembro que teve um momento que ela chegou a ser a maior cantora pop do mundo, com certeza. Agora é um amontoado de clipe bizarro, entrevista desconexa, estratégias de marketing que parece aquelas estratégias do coiote tentando pegar o papaléguas. Bagulho meio triste, cara. O melhor de tudo é que tá circulando os vídeos da performance dela na nova turnê, que ela foi pro espaço divulgar, e sinceramente eu me recuso a acreditar que é verdade. Parece uma paródia mal feita das lutas dos Power Rangers. Não é possível que ela foi pro espaço pra divulgar isso, cara. Ela disse que ir pro espaço mudou ela completamente. Eu tô achando que foi pra pior. Esse aqui é mais inacreditável ainda. Parece até aquelas apresentações de escola que a criança tá com pouquíssima vontade de estar ali. Olha a complexidade desses movimentos. Se isso é obra de um coreógrafo, ele odeia ela, porque não tem condições. Do jeito que ela finalizou a dança, eu acho que a coreógrafa é aquela australiana lá do breakdance nas Olimpíadas. Vou ser sincero contigo, se isso fosse de propósito pra ser ridículo, ia ser genial. Finalizar com a posição do frango assado deu um toque de genialidade na parada. Mas como é um show de uma turnê, que ela cobra o olho da cara pra você assistir, é a pior coreografia que eu já vi na minha vida. Eu acho que a Katy Perry já tava na lua muito antes dessa viagem. Eu não sei se a fama mexeu com ela ou se ela sempre foi assim, ou talvez ela sempre teve um parafuso a menos, só que ela conseguiu esconder isso por muito tempo. Ou talvez ela só não liga pra mais nada porque já conseguiu tudo que queria na vida também, pode ser, né? Eu acho que a pessoa que já conquistou tudo, ela muda a visão de mundo e fica procurando outras coisas pra fazer, tipo entrar num submarino feito de lata de sardinha pra ver o Titanic de perto. Sei lá. Mas eu achei essa história inspiradora. Eu vou tentar me amar mais próxima vez que eu pegar o ônibus lotado. Eu sugiro que você faça o mesmo. E sugiro que você dê o like e sugiro que você se inscreva. Por hoje é isso. Valeu.